Falar um pouco sobre Kubernetes. Eu trabalho hoje na VMware como Tech Lead de segurança e Windows. Além do produto de Kubernetes deles lá, uma distribuição que a gente tem de Kubernetes, um PaaS, e eu ajudo aí na parte de compliance e scanning de CSV. CVE. Então a agenda aqui está um pouco bagunçada, mas eu acho que a gente vai conseguir cobrir tudo nos 40 minutos aí. Vocês estão marcando o tempo, vai deixar. Começar com uma introdução, então fazendo um preâmbulo aí de como a gente vai tratar esse projeto aí. Depois eu vou falar sobre o API Gateway, ou seria Gateway API, pela confusão aí do que é cada coisa dessa, a gente vai ter uma ideia de como essas coisas funcionam. Depois trazer o Service Mesh, em específico Istio. Istio é um Service Mesh aí que existe desde 2016, eu acho. É bastante conhecido também, dentro do CNCF. Vamos trazer esse cara e ver a implementação do Gateway API dentro do Istio. E depois tem um demo aí, uma demonstração que foi gravada. Ia tentar fazer isso live, mas não ia dar certo, então gravei o vídeo e trouxe para cá. E finalizamos depois. Então, hoje eu sou CNCF Ambassador. E foi muito legal ter essa oportunidade de trazer aqui Kubernetes, trazer essas tecnologias da CNCF para dentro desse evento aqui, né? Segunda edição do evento. Obrigado, Rafael, pela oportunidade de estar trazendo esse conhecimento, compartilhando. Eu tenho um blog onde eu escrevo as coisas que estão dentro da minha cabeça. E eu conheci o projeto em 2017. Sou membro do projeto desde 2020, na pandemia, que eu não tinha nada para fazer. Acabei contribuindo para o projeto de curioso e comecei a investir mais tempo, comecei a investir dinheiro também, porque as certificações acabam sendo dinheiro e acabei fazendo essa carreira nesses 3 últimos anos. Foi bem louca a experiência. Vale bastante a pena. Vou falar isso no final. Então, trazendo uma introdução, um preâmbulo rápido. Antes de começar a falar sobre o API Gateway e essas coisas que a gente vai focar aqui dentro da apresentação, a pergunta é: o que é o Kubernetes? Acho que todo mundo já sabe o que é o Kubernetes nesses 5 anos de projeto, 6 anos de projeto. Então, mas o Kubernetes é um produto open source utilizado para automatizar a implantação e dimensionamento e gerenciamento de aplicativos em containers. O pessoal já está ligado que é um jeito de trazer seu workload em produção e rodar isso em produção de uma forma escalável e que funciona e já está provado no mercado. E um pouco mais abaixo disso, esses caras aqui, The Podlabs, é um podcast que aconteceu em 2020, mais ou menos, trouxe aí essa ideia uma dúvida aí. É um orquestrador de container ou é um container runtime distribuído? Então, a pergunta é: qual dos dois? Depende do ponto de vista de onde tu está olhando. Se tu olhar do API Server para frente, tu está vendo ele como um orquestrador de container. Então, tu está gerenciando, inserindo teus specs ali dentro e está gerenciando, orquestrando teus containers. Agora, se tu olhar do data plane para frente, você tem um container runtime distribuído. Então, depende dessa visibilidade onde você está olhando. E aí, no final, a conclusão dessa conversa o Kubernetes pode ser uma plataforma, o que é muito interessante na visão do desenvolvedor, e foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque a ideia do Kubernetes é você poder estender o projeto, estender essas aplicações que já estão rodando. Então, dentro desse livro aqui, o Programa em Kubernetes, que é um livro muito legal, se alguém está interessado em trabalhar com Kubernetes, desenvolver para o Kubernetes, ele fala o seguinte: você está prestes a desenvolver um aplicativo nativo em Kubernetes, que interage diretamente com o API Server, consultando o estado de recursos e atualizando seus estados. Então, tem dois pontos aqui que são bem interessantes. A primeira são recursos customizáveis, ou seja, uma API. Você consulta os estados e atualiza os estados de uma API. Você tem uma API dentro do Kubernetes. Quando você roda kubectl, você está chamando, fazendo um post, fazendo um get dentro de uma API no API Server.
você dá um kubectl-v7, você vai conseguir ver esses os requests. Um aplicativo nativo, quando ele fala aqui, você vai desenvolver um aplicativo nativo para gerenciar os recursos de Kubernetes. Quando você fala de aplicativo nativo, você vai desenvolver um controller. Então, existe um modo específico de como desenvolver um projeto dentro de Kubernetes e falar a linguagem do Kubernetes, Event Driver e particular do Kubernetes. A ideia é, por que isso? Ele pode ser visto como uma plataforma extensiva, não só como um orquestrador de container. E aí você vai numa visão de desenvolvedor do projeto, desenvolvedor para essa plataforma. Quando você começa a olhar desse prisma, as coisas começam a ficar mais interessantes. Então, você tem duas coisas importantes aqui. O primeiro são os controladores e o segundo são os recursos customizados. Essa state machine, aqui, esse fluxo aqui de estado diz o seguinte: quando eu dou um create, um custom resource, um recurso customizado, eu crio um objeto na API, o meu controller vai ter um loop de reconciliação aonde vai me dar um estado final. Então, é assim que funciona o desenvolvimento dentro do Kubernetes. Você insere um estado que você quer, você tem um estado inicial, e você insere o estado que você deseja chegar. Os controllers, toda essa arquitetura distribuída ali dentro vai fazer o quê? Vai garantir que o estado final seja aquele que você pediu. Controladores são um loop de controle que observa o estado do cluster. Em seguida, fazem solicitações e alterações quando necessário. Cada controlador tenta mover o estado atual do cluster para mais perto do que foi requisitado. Mas então eu tenho controladores que ouvem vários objetos e que trabalham... Sim, é um inferno, mas assim funciona. E, de alguma forma, funciona. Mas eu nunca vi controladores. Se você for no kubectl e dar um kubectl pods e olhar o que tem lá dentro, todos esses são controladores. É assim que o Kubernetes funciona. Qualquer coisa que tem ali dentro é um controlador. Então, beleza. Eu tenho um controlador que vai chegar nesse estado final. Legal. Quais são os objetos que a gente insere ali dentro, então? Alguém tem ideia de um objeto que é possível inserir no Kubernetes default, que não pode? Pode. E aí o sistema vai reconciliar, vai achar um container e vai colocar a tua carga ali dentro. E são esses controladores que vão trabalhar em paralelo para isso acontecer. Então, faz sentido até aqui? Faz sentido. Então, beleza. E o que tem a ver o API Gateway com essa bolsa toda aqui da programação do negócio? A gente tem dois termos aqui para diferenciar. O primeiro é o API Gateway e o segundo é o Gateway API. Esse projeto aqui, essa talk que eu estou compartilhando, vai falar sobre o Gateway API, que é uma API de gateway do Kubernetes. Nada melhor para explicar o que é o Gateway API do que o maintainer do projeto. Eu não preciso falar. Bom dia, everyone. I'm Nick Young, and I'm a maintainer for Gateway API. Amim's asked me here to just give you a quick rundown of Gateway API and to say hi. So, what is Gateway API? Well, it's a sub-project of the Kubernetes SIG network to build a new API for ingress traffic that's expressive, extensible, portable, and role-oriented. We've been working on it for nearly 4 years, and we'll be releasing the GA version of the most mature parts before November this year. We already have over 20 implementations, so it's important to keep in mind that what you see today will be applicable to many implementations. That's what the portable part means. We're really excited about the future of this API, and I'm really excited that Amim's taken the time to show you how it all works. So yeah, thanks Amim for giving me the chance to say hi to everyone, and to everyone there, obrigado, and let me see if I can get this one right. Vejo você em breve. Então, a gente tem essa implementação, 20 implementações dessa API que foi desenvolvida pelo SIG Network, é um dos SIG Squads, ou como você queira chamar, responsável pelo network dentro do Kubernetes. E o Nick Young é um dos mantenedores desse projeto desde o início.
os caras que desenvolveram essa API desde o começo. Trabalhei com ele na VMware e eu estava mais na parte de CNI, na parte de Layer 4. Ele estava liderando o produto do Contour, que é uma das implementações, mas a gente fez algumas lives, entre a live junto e tivemos essa oportunidade de conversar. Então, beleza. O Gateway API define os recursos customizados. Então, o Gateway API é apenas uma API, certo? Ele é um CR, que a gente chama, Custom Resource. E o Gateway API oferece as bibliotecas de uso para começar a desenvolver com essa API. Cada API Gateway, cada implementação das 20 implementações que ele falou que existem hoje, utiliza essa API e implementa os controladores seguindo a especificação e as regras que ele definiu, que o time definiu. Normalmente, esses caras abrem o SIG e aí começam a conversar esses subprojetos e aí começam a trazer colaboradores de fora, de outras empresas, para chegar numa API final, num desenho final de API que cabe para todo mundo nessa conversa. Beleza. Antes de fazer um deep dive nesse Gateway API, vamos falar um pouco aqui sobre o API Gateway. Então, antigamente, era mais fácil tu ver essas coisas bem separadas. Você tinha o Reverse Proxy, você tinha o Load Balancer, você tinha o API Gateway, e essas coisas, cada produto era responsável por uma especialidade dessas. Então, o Reverse Proxy atua na camada, melhora a segurança, atua na camada 7, servia ali como um cache, um Nginx. O pessoal já está bem acostumado com esse Reverse Proxy. Você podia colocar alguns backends de upstream atrás e podia até fazer um Load Balancer. Mas tinham especializações desses Load Balancer com hardware que fazia essa distribuição da carga com alguns algoritmos especializados ali, Round Robin, o mais conhecido deles. E isso funcionava na camada 4. E aí, com o tempo, esse conceito meio que caiu, porque tu tem o AWS LB, por exemplo, na camada 7. Então, tua aplicação fica aí um negócio meio, uma área cinzenta ali do que é o quê. Mas aí veio o API Gateway nas últimas definições aí, que tem um conjunto mais robusto dessas coisas, né? Então, você tem a autenticação, rate limit, observabilidade, e aí a gente vai ver uma implementação específica do API Gateway, utilizando o Gateway API. Está passando mais confuso do que isso. A cronologia do negócio aqui, a gente tem o F5, lá em 95, o Michel trouxe um timeline também, mas lá nos primórdios do negócio, as coisas eram hack. O pessoal aí do rede de computadores do Senai aí, tá ligado como é que era triste aqueles cursos de Cisco, né? Mas então, o hackzinho ali, o load balancer, patch panel e dali, né? Então, 95 era isso, aí nasceu o Apache Server, o pessoal está acostumado aí com o Apache Server, não se usa mais isso, um modelo de thread, daí nasceu o Nginx ali depois, em 2004, e, sei lá, 2000 e alguma coisa, aí 2000 veio a Web 2.0, e aí a coisa foi não, isso aqui não é tipo a cronologia da evolução, né? Mas dá para perceber que as coisas começaram a virar o software em cima do hardware. Então, em 2010 ali veio o microserviço, o Elasticsearch, a AWS Elastic, a Load Balancer, nasceu o Envoy, que é uma evolução desse, a gente vai ver esse cara aqui, mas é uma evolução desses API Gateways. E aí, em 2022, veio o Gateway API, essa API aí de Kubernetes. Kubernetes ali também está nessa época ali do Envoy, um pouco na frente, 2016. E aí nasceu essa especificação. Antes do Gateway API, dentro do Kubernetes, existia, então, o Ingress. Todo mundo que trabalhou com Kubernetes já deve ter trabalhado aí com o Ingress para ter esse projeto aí, para ter essa capacidade na camada 7. Então, como é que isso funciona? Você tem um Ingress Controller, um controller, de novo, e você tem uma API definida upstream, uma API definida lá no Kubernetes. Isso aqui é padrão para todo mundo. Então, esse Ingress aqui, esse controller é instalado, o
Quando você está na nuvem, ele vai trazer um load balancer para você automático. Por exemplo, existem controllers que vão ler esse ingress objeto e vai trazer um load balancer para você. E aí você pode hoocar isso com um serviço de load balancer. E aí o seu tráfego começa a passar por esse ingress. E você começa a criar regras de layer 7. /PF vai para esse lado, vai por esse serviço aqui. Quando tem um cookie, vai para outro serviço. E aí você começa a trabalhar com objetos em layer 7. Legal, isso aqui tem desde o início. Foi uma parada que todo mundo usa ainda. Tem alguns amigos que são mantenedores do projeto do Ingress, do controle Ingress, do Nginx específico. E com o tempo o pessoal foi vendo que não é muito customizável. Como é que tu estendia isso? Tu adicionava annotations dentro do objeto. Então você começa a adicionar alguns workarounds para esse objeto começar a funcionar para o teu produto, para a tua implementação. Funciona, mas aí tu começa a não ter padronização. Outros projetos aqui começaram a estender esse objeto criando novos tipos de CRD. E aí era para ser um projeto, uma API desenvolvida para ser vendor neutro e acabou não sendo customizável bastante. Nasceu, então, o Gateway API, esse subprojeto aí. É um projeto SIG Network, criado para melhorar e padronizar os serviços de redes do Kubernetes. É uma coleção de recursos que modelam serviços de rede. Você tem, ao invés de ter um ingress aqui e ter aquelas regras dentro desse objeto de ingress, você tem um objeto de gateway e ele é desacoplado para cada tipo de serviço especializado que você tem. E você pode desenvolver suas regras L7 desacoplado do objeto principal. Então, isso te dá uma capacidade de usar o mesmo gateway, tanto para roteamento TCP, gRPC, HTTP, mesmo objeto de gateway. E aí você tem um serviço de back-end atrás. Como é que isso se parece com o YAML? Todo mundo adora YAML. Você tem esse objeto de gateway aqui, não sei se é possível enxergar por aí, mas você tem um objeto de gateway, você tem um class name que define aí propriedades específicas desse objeto de gateway que você está criando. Você tem listeners que vão pegar uma porta HTTP ou HTTPS, onde você pode ter a conexão inicial. E você tem esse objeto de rota. Você pode pensar isso aqui como uma tabela, modelagem de tabela. Você tem foreign key ali, você tem tipo referências de objeto, né? Então ele tem um objeto aqui de parent ref que aponta para aquele gateway. E você vai definindo a sua especificação de uma forma totalmente desacoplada e extensível. Então, eles chegaram nesse modelo final, que faz bastante sentido. Isso aqui é basicamente a API do Gateway API que foi definido. No site aqui tem mais informações, quem tiver interessado em conhecer mais do projeto, conversar com o pessoal, tem o Slack Upstream ali. É bem tranquilo. A gente se sentir à vontade para procurar mais informações. Tá legal. Qual é a ideia aqui? A ideia é pegar uma das 20 implementações que foram feitas, em específico do Istio Service Mesh, e mostrar como essa implementação foi definida. A gente tem aí o tráfego norte e sul, basicamente, onde eu vou tratar aqui. O Service Mesh vai trabalhar com East e West, mas eu vou trabalhar com norte e sul aqui nessa apresentação. E trazer essa implementação do Istio. O Istio graduou hoje na CNCF, é o último nível de maturidade da CNCF, então ele alcançou esse nível hoje. 19. Isso aqui é um diagrama de como funciona o Istio. O Istio, para quem não sabe, o Service Mesh é bastante coisa, mas eu vou tentar resumir como é que funciona isso. O Service Mesh hoje trabalha com sidecar, então você tem um pod e eles acoplam um gateway, no caso o Envoy. O Envoy é um sistema que você pode configurar ele via data plane, então você tem o seu control plane aqui, o seu data plane desacoplado. Você pode enviar comandos via gRPC e configurar ele de acordo como você quiser. No nosso caso aqui, nosso control plane é o Istio, e ao invés de ter
esse sidecar, como era o Service Mesh no começo, o issue ambiente Service Mesh traz esse projeto sem sidecar. Então, existem algumas características bem peculiares de como eles fizeram isso. Basicamente, eles separaram, desacoplaram de novo a camada 4 da camada 7. Então, na camada 4, você tem leste-oeste, e na camada 7, você tem leste-oeste e norte-sul vindo de fora, aqui nesse exemplo. E você tem o Daemon 7 rodando em cada um dos nós, como Zetuno, sem o Daemon 7 do Istio CNI. Basicamente, esse cara aqui cria uma porrada de regras IP tables dentro de cada nó, e o tráfego que vai sair de um serviço vai ser obrigado a passar por esse Zetuno. Esse Zetuno eu crio um tunelamento H-bone entre cada um desses Zetunos, mas basicamente você tem um overlay transparente e encriptografado de conexão via MTLS entre diferentes pods em nós separados, sem o sidecar dentro do projeto. O Layer 4, esse aqui é um exemplo de política de autorização do Layer 4. Então, você tem o SPIF ID aqui que identifica cada carga. O segredo dessa parada toda aqui é a identificação de workload. Quando você está num ambiente de Zero Trust, network, sem confiança nenhuma nas suas cargas, você pode identificar elas, você é obrigado a identificar elas através do SPIF e SPARE, tem uma implementação desse protocolo. Então, a Layer 4 aqui dentro do Zetuno me dá roteamento TCP, tunelamento de Mutual TLS, uma política simples de autenticação, TCP, métricas e log. Depois a gente tem na camada 7 o waypoint. Por default não existe esse proxy dentro do sistema. Esse proxy é trazido, aplicado depois. Você pode aplicar com um service name ou com um namespace, dentro do namespace. E você pode filtrar quem vai acessar essa tua workload. Cada service account vai ter uma identificação, um path desse, o SPIF ID, você pode filtrar isso, adicionando um authorization policy dentro do cluster. Tá. Tem um demo aqui, eu tenho algumas coisas da CNCF, tem um aplicativo que eu rodei. Se alguém trouxer aí o issuer, esse certificado aqui leva uma camiseta dessa. Então entra no site aqui, tenta achar um certificado. Pode entrar. Se trouxer o issuer aqui, leva uma camiseta. Depois você vai ter umas paradinhas aqui. Deixar mais um tempo na tela aí. HTTPS, FB, OPSEC. Esse demo, em homenagem ao Twitter, na semana retrasada, uma semana com delay, eu vou mostrar como fazer um rate limit aí, utilizando Service Mesh também. Eu gravei, vamos passar o vídeo. Okay, so as the first part of this demo, eu vou criar um cluster que é EKS. Esse cluster aqui vai estar na Amazon. Eu vou acessar ele. Eu tenho esse repositório aqui, está lá o repositório que na tutorial ISTIO.sec. Se quem quiser acessar, tem um código fonte lá. Eu vou instalar o ISTIO do zero dentro desse cluster aqui. É tipo o K9S. Ele te dá um exemplo aqui de como esse cluster vai estar rodando, né? Te dá um snapshot, uma visualização desse cluster. Eu estou usando o ISTIO-CTL install. Eu estou vendo que os pods vão aparecendo aqui. Eu aplico os pods de telemetria, sistema de telemetria. Tem Grafana, Chiali. Defino o namespace default como service mesh. Então, toda a carga que vai no namespace default vai virar um service mesh. Aplico o Cert Manager, é um gerenciador de TLS de certificados. Subo a minha carga aqui, a minha carga é API e APB, são dois serviços em nós separados. Adiciono um endpoint em cada uma delas. Eu espero aqui para subir esses pods aqui.
sei lá, 10 minutos eu tenho o Wisht instalado com todo o sistema de telemetria e tudo funcionando dentro do EKS. Eu vou entrar dentro de um dos pods, o API. Eu tenho o API e o APB, são duas aplicações diferentes. Eu vou começar a requisitar o APB de dentro do API. Eu dou um curl com headers lá e ele vai HTTP bin. Ele vai responder esse headers do API próprio. Estou contando um monte de mentira, né? Então, o objeto de gateway ali, aqueles objetos que a gente estava vendo antes, estou printando esses objetos. Eu tenho o meu domínio aqui, o obsec-in, com o listener na 80. O sistema Wisht já reconciliou, a implementação do gateway já reconciliou esse cara. Eu tenho aqui uma rota específica para o HTTP route. E aí eu fiz o seguinte, eu peguei, apontei para esse parent aqui do gateway, e fiz um load balancer com peso para cada um desses serviços. Eu tenho o serviço A e o serviço B. Eu fiz um peso para cada um deles aqui. Sério. Vamos lá. Ele divide, ele faz esse load balancer ali. Então, o Kiali é uma ferramenta que vai mostrar o snapshot ainda dessa tua ambiente. Ainda está meio que beta aí, a versão integrada com o ambiente mesh. Tudo é beta nessa apresentação aqui, não é aconselhável rodar isso aqui em produção. Então, você pode ver as suas duas cargas, você pode ver as requisições vindo de um lado para o outro, ele te dá tudo telemetria. Quando o Michel falou ali sobre o gerenciamento da operação, isso aqui te dá automático, sem você fazer nada, todos aqueles pontos que ele levantou. Você tem métricas de inbound, métricas de outbound, o número de requisições, e você tem tracing também. Você consegue ver o span tracing de cada... É um sample aqui, né? É um pedaço só, mas ele te dá o tracing aqui dessas requisições vindo do argumento. Isso aqui é o basicão do Wisht. Isso aqui é o Wisht oferece de uma forma tranquila. Tem duas especificações aqui, dois specs que são uma parte fora disso. O primeiro é a Authorization Policy, aquilo ali que a gente está conversando de tu bloquear um tráfego e de ter essa ACL aí de quem acessa a tua aplicação. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma Layer 7, eu sei que a aplicação A e a aplicação B podem se comunicar, e os métodos são o GET e o DELETE. Eu posso acessar dentro da minha aplicação. Eu vou, nesse exemplo, remover o GET, eu acho. Deixar só o DELETE. Se eu der um curl pelo load balancer, eu já recebo um Flabina com o GET, já não acesso mais nada. Se eu passar um delete, ele acessa, ele dá um método not allowed, porque é um header que só tem um endpoint get, mas ele acessa e isso aqui já passou o waypoint e o envoy que está na frente. Segundo exemplo aqui, ele vai trazer um rate limit, 40 segundos, o máximo de token 10 tokens, depois disso ele já vai te dar um deny. Então você aplica esse filtro no envoy, você aplica esse filtro no proxy da frente, e aí você vai requisitando. Em 40 segundos, se você fizer 10, ele já vai te retornar aqui um 429 to many requests. E você está bloqueado dentro desse bucket de requests. Essa aqui é a apresentação. Alguém aí conseguiu achar o bicho do negócio? Então, wrapping up a parada aí, não sei quanto tempo eu tenho ainda, mas finalizando. Algumas vantagens do Service Mesh
às vezes a gestão não apoia a implantação. Putz, mas eu preciso instalar um service mesh num cluster em produção. Então, existem muitos processos aí que você vai ter que passar até chegar nessa implantação final do projeto. Então, pode ser que as apps que você tem, todo o sistema que você tem de monitoramento já é enough para o que você está fazendo e isso nunca vai passar. Legal. Outro problema que pode aparecer é que você está matando uma mosca com uma bazuca, né? Então, talvez você só precisa de um API Gate. Não precisa de um service mesh inteiro dentro do seu cluster. Existem alternativas Cloud Native, vou vender aqui as alternativas Cloud Native, existem alternativas não Cloud Native, mas algumas implementações ali daquela listagem que o Nick falou. Então, tem o Contour, que é da VM, que é muito bom, por sinal. Tem o Com, que é uma implementação mais antiga, desde o início lá também. Não tão boa. O Google, o pessoal do Sol.io também, bem divertido. São alternativas aí de trazer. Né? Então, uma das desvantagens que o pessoal reclamava muito era ter um sidecar. Eu tenho 100 workloads, eu tenho 100 pods. Cada pod vai trazer mais um container e aí meu Datadog vai cobrar o dobro. Paga mais e tal. E aí, agora sem o Zetano, sem o sidecar, esse não é um problema aí que parece que é reduzido e parece que tem uma solução interessante para isso. Né? Mas não é prod ainda. Para finalizar aqui, então, a comunidade Open Source, sobre a comunidade Open Source, acho que é muito importante esse tipo de evento aí, eu estou organizando, trazer aí, ter a oportunidade de trazer aí toda essa bagagem aí de CSF, o dia a dia que a gente trabalha ali com Kubernetes, uma coisa que é legal. Para tu contribuir com a comunidade, você vai criar um portfólio, você vai criar um networking forte para caramba, um conhecimento técnico e não técnico. Se você não é da área técnica também, pode ir lá. Tem, sei lá, N outras coisas, documentação, design, gestão de projeto, qualquer coisa que você quiser fazer lá dentro. Mas o pessoal trabalha muito com a questão da meritocracia, reconhecimento. Então, quanto mais você se esforça, mais você tem interação, maior a recompensa. Para finalizar aqui, a profissão é diferente de trabalho. O trabalho é aquela coisa que você faz das 9 às 6 da tarde. Às vezes não querendo, mas sem pagar as contas. E a profissão é aquela coisa que você faz querendo fazer. Então, quando você começa a trabalhar, eu particularmente comecei a trabalhar na comunidade, eu pensando trabalhar fora da minha horário de trabalho, e eu vi que era uma coisa legal e acabei mudando a minha carreira. Então, você é responsável pela sua própria carreira, né? Não terceirize essa responsabilidade. Isso é uma coisa muito importante quando você tem esse mindset de trabalhar com pessoas. Provavelmente você vai trabalhar o dobro e de graça por algum tempo. Finalizar aí um quiz, então. Isso daqui é fácil. Esse quiz aqui é fácil. Eu não vou levar as camisetas de volta. Eu não sei se é essa aí, né? Quando pega uma imagem, dá um erro, mas retorna sempre. Qual é o certificado, qual é o issue do certificado do TLS? É o certificado ali na R3? Qual é? E o ISP. Aí, pô, pronto. Viu? Pô, mas aí mostrando. Valeu. O último aí tem um Lego aqui, então. Esse aqui é fácil. Quem já respondeu, não vale mais responder. Quantos tipos de serviços existem na Service API? Quantos tipos de serviço existem no Kubernetes? Quais são os tipos de serviços que existem no Kubernetes? Quando tu cria um serviço para um pod, quais são esses 3 tipos? No mínimo 3, ou 4. Quem responder, vou levar o negócio. Mas é isso. Acabou? Valeu? É isso? Muito obrigado. Se alguém souber a resposta depois, fala aí que...
Valeu, valeu. Toda ali ficou para depois, né? Quem souber ainda. Quem souber, Léo, pode Editar procurar na aí. internet. Meditar, fica à vontade aí. Valeu a mim, pô, muito massa. Entramos aí de cabeça no Calvin Class aí, né? Legal conhecer essa estrutura toda, essa parte aí. Legal, obrigado. E agora quem tem presencial, é isso aí, aproveitar, acho que não tinha uma... esqueci o nome aí. Posso para dúvida, se alguém tiver alguma dúvida aí, aproveita, a mim tá aqui, alguma coisa mais direta. Tem só uma pergunta que ele falou sobre o sidecar, né? O sidecar tem essa responsabilidade de desacoplar das regras, por exemplo, toda a parte de instrumentação. Circuit break, e aí vai. E você mencionou que o sidecar não, ele meio que deixa de existir, mas acho que até o né? Ele vai ter esse papel, então, de fazer esse proxy com os olhos ali. Vocês pegou aqui a pergunta, mas a pergunta é aonde vai ficar o sidecar, o papel do sidecar aqui no proxy nessa versão. Então, nessa nova versão que foi criada do ambiente mesh, o waypoint proxy ainda é um envoy, ainda tem o sidecar. Só que ele não está mais como um sidecar, como um padrão de sidecar em cada logo. Você cria ele na mão, você roda um istio CTL, cria sidecar. E aí ele vai criar proxy. E aí ele vai criar esse proxy como um deployment fora desse projeto. Quem vai rotear para ele vai ser Zetana. Zetana é uma aplicação em Rust que roda embaixo como o daemon set. Ele roda no Node criando regra de PTs. E aí ele vai direcionar para esse waypoint aqui, quando ele reconhece que existe esse waypoint. Na verdade, quem manda é o cara de outbound aqui. Esse cara aqui que está enviando, manda para o waypoint, o waypoint manda para o waytunnel do próximo point. Ainda existe o Envoy, ainda existe o projeto do proxy, mas ele não está mais no formato servidor. Vai, configuração, desenho, coisas mais, então não vai mais o invoice, mais agora do tuning. Então. Mas o objeto é o mesmo. Enganjando aqui na pergunta dele, assim, a gente sabe que o NetFilter não é o cara mais rápido do mundo. A gente sabe que tem os projetos lá da Huawei lá para tentar ter outras soluções para isso daí. Eu escalar um cluster com muitas aplicações usando essa solução, eu estou entendendo que eu vou criar muitas regras de P-tables para isso funcionar. Isso não vai sentar. Assim como já senta hoje com o proxy nessa situação. Perfeito. Porque o proxy faz isso, cria regras, cria chains de P-tables, só que para um serviço. Certo. Tem um limite. Essas coisas vão ter um limite ali de onde o PT chega. Apesar de o PT você ser bem escalável, mas esse é um ótimo ponto. Existe a implementação hoje pela Sol.io do eBPF, desse roteamento via eBPF. O eBPF é um microcode que tu coloca antes de chegar no chain do IPTables. Isso aqui é muito mais rápido. Então tu consegue escalar isso de uma forma extremamente alta, bem mais alta. Mas não está assim, beta ainda. Né? Maravilha, obrigado. Tem mais algumas, não fechamos aí. Isso. Só alguma para fechar, desculpa. Você falou da parte. Ficamos aqui a noite inteira. Você tem que ser quando você comentou da desvantagem, você falou da parte ali da gestão, né? Gestores. Mas, a princípio, assim, né? Hoje, quando a gente tem um certo mecanismo sobre um carro S, a gente sabe que ele vai levantar 2 pods, o consumo ali é baixo. Agora que você falou a questão do rush, acho que é em gol, se não me engano, é um custo relativamente baixo. Então, acho que é mais uma questão de resistência desse tipo, mas o custo com cloud, por exemplo, o cara nem para discutir. Aí você começa a pensar assim, então. Para que você está subindo um service mesh? Sim, principalmente o trabalho, a gente fez um trabalho por ter serviços críticos, por exemplo. Certo. Então, uma das primeiras coisas que o pessoal usa bastante é para
desacoplar essa layer de autenticação. Imagina tu refatorar todas as tuas aplicações que tem essas libs internas de autenticação. Imagina tu refatorar todos os JWT que existe ali dentro de serviço comunicando. Para gerência, isso aí é o tempo perdido. Quem vai colocar 10 dev para fazer esse refactoring aí? Então acaba, mas Datadog, monitoramento, tem telemetry. Eu tenho Datadog, pago bastante dinheiro para o Datadog para me oferecer isso. A questão é, para que você está usando o Service Mesh? E a segunda questão é, como é que tu vai convencer os caras a fazer esse replacement? Começar do zero é mais fácil. Começar do zero lá, vou colocar na minha startup de 5 usuários o Service Mesh, porque eu vi a apresentação do maluco. E aí fica mais fácil. Agora, fazer uma migração de serviços que já existem e tu começar a fazer essa mudança das funcionalidades que existem para algo que é novo, aí tem o custo de treinamento de todo mundo, custo da... Vai um risco ali que tu está adicionando nesse projeto. Mas, um exemplo, né? De repente o gestor vai lá, toca a ficha, só pode e toca dali para frente, funciona. Acho que cada é um caso, mas casos que já vi por aí. Beleza? Mas não é. Fechou? Bora tomar um show, rapaziada. Valeu!